O suborno, a ameaça, a tortura e até mesmo a morte são os meios utilizados para silenciar pessoas. E muitos, em nome da vida, da liberdade, da harmonia, eles ficam em silêncio, para que nada lhes aconteça. Esse vai ser o nosso assunto de hoje. Eu gostaria de pedir que você não saia daí. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Da mesma forma como pessoas, instituições, organizações têm sido silenciadas, a igreja também em alguns lugares. Mas esse silêncio não é ficar sem falar, porque afinal de contas os líderes da igreja têm falado muito, às vezes até demais da conta, né? Mas no tocante àquilo que é essencial, necessário, o silêncio tem reinado em muitos lugares. Eu não sei se você observou, mas o discurso de alguns é aquele discurso elaborado, articulado, pensado, para que ele não saia dali com algum tipo de impressão negativa, que não seja a que ele foi buscar. Por isso, esse cuidado quanto ao que falar, não é por ser uma conduta sábia, mas é para não desagradar a classe A, B e C. Os demais não tem problema, porque esses aí são os que a gente não deve se preocupar, assim pensam eles. O silêncio quanto a determinados assuntos mostra o desinteresse pela verdade, pelos princípios e pela vontade de Deus. Quando você se cala como igreja, você está dizendo que esse papel que Cristo te entregou para você não tem valor, não é significante, não é importante. E o Evangelho, ele é uma mensagem agressiva. Ele fala do erro das pessoas, da necessidade de se abandonar o pecado, renunciar, não roubar mais, não matar mais, não praticar crimes, deixar o adultério, deixar a mentira, deixar o engano, o suborno, a falcatrua, a corrupção. O Evangelho, ele vai contra essas coisas. O Evangelho nos mostra quem nós somos, quão mal nós somos, e apresenta um Deus que é santo. Vê que os nossos pecados nos levam contra a vontade de Deus. Então não tem como dizer que essa mensagem é agradável. Claro, muitos pegam apenas porções, partes dela, para de certa forma não serem reprovados. Você pode observar. Tem alguns líderes que falam no YouTube que eles amam, mas amam denegrir a igreja. Eles amam hostilizar a igreja. Como se na igreja só existissem religiosos, loucos, fanáticos e desordenados. E eu não sei se você observou, mas Jesus não vai vir buscar o mundo. Jesus não vai arrebatar o mundo. Jesus virá para a igreja. Para a igreja. Não é para o mundo. Por mais errada que a igreja esteja, a igreja é a noiva de Cristo. Jesus não vem buscar o mundo. Mas esses líderes, eles amam denegrir a igreja, esculachar a igreja, zombar, escarnecer. Mas para os artistas, os atores, cantores, escritores famosos, o que eles fazem? Eles batem palma, eles sorriem, eles comungam das práticas dessas pessoas e dizem: não, os crentes são caretas, os crentes são assim. Eles não se intitulam crentes, se intitulam espiritualizados, se intitulam pessoas da fé, mas não crentes. Porque eles querem harmonia com esse pessoal e em nome dessa harmonia é melhor não falar certos assuntos. E uma coisa é certa, é melhor você ser reprovado pelo mundo e aprovado por Deus do que ser aprovado pelo mundo e reprovado por Deus. Martin Luther King disse:
O que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. É o silêncio de quem deve de fato falar que preocupa. Quando você se omite, você está dizendo que aquele discurso não é importante. E compreenda, a sua missão não é alterar o discurso, a sua missão é levar o discurso ao que perece. O problema é que muita gente quer ser aceito por todos. Tem pessoas que vão amar o que você vai falar do Evangelho, como eu já vi. Quando falamos da simplicidade do Evangelho, de quem é Cristo, de quem é o pecador, da necessidade que o pecador tem de Cristo, eu já vi pessoas se ajoelharem, chorarem, clamando misericórdia pela sua alma. E eu já vi gente gritar, escarnecer, zombar, rejeitar a pregação do Evangelho. Não são todos que vão aceitar. Se você busca a aceitação de todos, mude o seu discurso, mude as palavras que você está pregando. É isso mesmo que tem que ser falado. Jesus não disse para Judas, não faça isso não, você vai pecar contra o Filho do Homem. Jesus disse, vai lá e faz depressa. Jesus disse para Pedro, hoje você vai me negar. Por que Jesus não disse, não me negue, não faça isso? Jesus não vai dizer para você não fazer. Ele vai te permitir fazer sim. Ele vai permitir você agir da forma que você quer. Jesus não tem problema quanto a isso. Se você não ama, você vai se depravar, você vai se inclinar porque é imoral. E ele não vai te impedir de fazer isso. Não adianta. Se você não assumir o que você tem que falar, o posicionamento que você tem que ter, a sociedade vai te engolir, vai te corromper, vai te mundanizar, vai tornar você um semelhante a eles. Agora, se você pregar o Evangelho, você vai conseguir alcançar corações, e esses corações vão se tornar como você e vão correr para a estatura de varão perfeito que é Cristo. O Evangelho, ele não é para condenar, ele é para divertir. Quem condena é o juízo de Deus. O Evangelho é para trazer consciência de arrependimento. O apóstolo Paulo disse que ninguém conheceria o pecado se a lei não mostrasse. Então, nós temos consciência de quem somos quando de fato as pessoas nos falam. Pode observar que muita gente age por impulso, muitas pessoas agem pelo seu lado emocional, despreocupadas se estão ou não ofendendo os outros. E aí, esses que se titulam os donos da verdade, os que chegaram à compreensão perfeita do Evangelho, têm medo de falar para os artistas com quem eles têm afinidade, com quem eles estão ligados diariamente. Porque o Evangelho não é ofensa, o Evangelho não é porque pegam partes do Evangelho. Pega o Evangelho todo. Leva o Evangelho como Cristo levou, vê se você vai fazer amizades com o mundo, como você tem feito. De jeito nenhum. O Evangelho é divisão de água. Por isso que Jesus disse, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada e colocar em dissensão. A mãe contra a sua filha, o pai contra o seu filho, a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem estarão dentro da sua casa. Espero ter lhe ajudado de alguma forma, que Deus abençoe e não se silencie. Em nome de Jesus, muita paz no seu coração.